Gengivas inchadas, esponjosas, arroxeadas, sangrando, hálito fétido, dentes amolecidos e cuspidos, sangramento em volta dos pelos do corpo. Logo, grandes esquimoses, juntas inchadas, hemorragia nasal, olhos injetados, vômito sangrento, ferimentos não cicatrizados, lassidão, fraqueza, insuficiência cardíaca e morte súbita. Quando os valentes marinheiros saíam de Bristol no século XVIII, deixando o Dr. Jenner entre as ordenhadoras, tudo isso era tão comum a bordo quanto o enjoo do mar. Vasco da Gama, em 1497, o primeiro a dar a volta ao Cabo da Boa Esperança, perdeu desse modo 160 homens de sua tripulação. A doença intrigou Fernando de Magalhães, o primeiro a dar a volta ao Cabo Horn, em 1520. 1 ano e 3 meses depois de sair de Sevilha, após passar 3 meses de inverno em São Juliano, na Patagônia. As gengivas dos seus homens cresceram, cobrindo os dentes, impedindo-os de se alimentar, e eles morreram de fome. Jacques Cartier, de São Maio, descobridor do São Lourenço, passou o inverno em 1535 ancorado no rio Charles, que divide Quebec, e perdeu 50 homens em dezembro, quando essa doença desconhecida começou a se espalhar entre nós do modo mais estranho jamais visto ou ouvido. Em fevereiro, dos 110 tripulantes, apenas 10 tinham condições de trabalhar. Outros 25 morreram em terra, em março, a despeito das orações contínuas. O veterano da Armada, Sir Richard Hawkins, autor de Voyage into the South Sea, seguiu a esteira de Drake para circunnavegar o globo no Ripentance, rebatizado por ordem da Rainha Elizabeth I com o nome de Dainty. Literalmente aprovisionado, em 1593 em Plymouth, com carne de boi, de porco, biscoitos e cidra, e foi atacado pela doença no Equador. Nos seus 20 anos no mar, Sir Richard admitiu ter visto 10.000 casos. O escorbuto era uma doença identificada pelo número de mortos. Os comandantes se perguntavam se seria uma infecção dos misteriosos fomites ou provocada pela preguiça evidente de suas vítimas, por miasmas demoníacos, entre um convés e outro. O sal do ar, o trabalho duro, beijar mulheres em terra, a comida. A ração diária na Marinha, em 1615, era de 236 gramas de queijo, 118 gramas de bacon e 118 de manteiga. Meio quilo de biscoitos, geralmente bichados e fedidos como mijo, mas toleráveis, com meio litro de cerveja. O escorbuto no mar era grave e rápido, raro entre os oficiais, até mesmo entre os oficiais subalternos, atacando mais rapidamente nas viagens que começavam na primavera. Nos porões prisões ancorados ao largo de Woolwich, no Tâmisa, o escorbuto era um carrasco muito ocupado. Os traficantes de escravos queixavam-se que o número de vítimas da doença nos seus navios superlotados custava a eles a perda de vidas valiosas. O escorbuto, em terra, era mais insidioso no seu ataque às guarnições, às cidades cercadas, aos Países Baixos, ao norte da Rússia e Escandinávia, e às legiões romanas quando elas atravessavam o Reno. Felizmente, para os romanos, os holandeses tinham uma erva curativa, bem como os índios das margens do São Lourenço. Atônito, com os casos dos índios que se recuperavam numa semana, tomando chá de agulhas verdes de pinheiro, Jacques Cartier mandou fazer o chá para sua tripulação e, satisfeito, viu todos curados, sendo sua alegria maior pelo fato
de não precisar repetir a desagradável tarefa de abrir o corpo de um amigo morto na neve, sem descobrir a causa da terrível doença.